E aí, pessoal, a ideia de time preocupa o Grêmio. Isso mesmo, tem jogo sábado e o Grêmio está testando uma formação alternativa. Vamos ver o que você vai achar da ideia de time que preocupa todos os gremistas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do acendedor de fogo Sandero. Para sua churrasqueira, para sua lareira, isso mesmo, lenha, direto na lenha, acendedor Sandero. O dia que você conhecer esse produto aqui, você nunca mais vai utilizar outro. Acendedor de fogo Sandero, para sua churrasqueira, para sua lareira. Não precisa mais fazer força para ter o seu churrasco, para ter a sua lareira e um fogo único com acendedor de fogo Sandero. Gente, o Grêmio começa a montar estruturas e testes para o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O sábado, 16 horas, vai ter um Grêmio muito alternativo. O foco do Grêmio é o jogo contra a equipe do Cruzeiro. E não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. O Grêmio tem no jogo contra o Cruzeiro a oportunidade do ano, é o jogo do ano. Na minha visão, é o jogo do ano. E o Grêmio faz muito bem em poupar os seus principais jogadores. O problema é que tem um jogo do Campeonato Brasileiro e esse jogo vale muito no sábado. O time do Atlético Paranaense, que é um time forte jogando em casa, jogando dentro dos seus domínios, é um time muito forte. E esse time, ele formiga no óculos. E esse time tem, com certeza, a ideia de vencer em casa, de conseguir fazer uma partida de protagonismo contra o Grêmio. Principalmente sabendo que Grêmio, que parece que vai jogar lá. Olha a ideia de time que começou o jogo treino hoje. O Adriel e o Breno, né? Eles foram utilizados. Adriel e também o Breno. O Adriel no primeiro tempo do jogo, o Breno no segundo tempo. O Adriel, inclusive, pegou um pênalti no jogo treino. E aí a defesa tinha o Tomás Luciano de um lado e o Diogo Barbosa do outro. No segundo tempo, o Cuiabano foi o lateral esquerdo, porque o Cuiabano começou numa linha mais ofensiva. Os zagueiros foram Gustavo Martins e Natan. Aqui eu não acredito, tá? Para mim, o Bruno Vini vai jogar. Mesmo que o Bruno Alves hoje tenha tido uma notícia de um risco ali que ele acabou correndo, ele teve uma batida, foi mais forte do que se imaginou, ele tá fora do jogo de sábado e talvez seja alguma dúvida para o jogo de quarta. Então, mesmo assim, vai o Vini. Então, o Grêmio teria Gustavo Martins e Bruno Vini. E na lateral esquerda, eu acho que vai Cuiabano, tá? Eu acho que não vai jogar o Diogo Barbosa. Aí seria Tomás Luciano e Cuiabano. O meio-campo, o Grêmio teve Lucas Silva e Mila. E mais para frente, o Grêmio teve o Natan centralizado, o Galdino pela direita. Aí teve o Vina como uma espécie de falso 9. Como eu disse no primeiro tempo, o Cuiabano foi o mais avançado. Aí depois o Cuiabano voltou, aí entrou o Zinho, o Grêmio modificou. O Grêmio rodou os seus reservas hoje. A gente sabe que existe um senso de preservação muito forte para esse jogo. Eu vou dizer uma frase que vai mostrar um pouco do que eu penso e também e aí não é uma notícia isso, mas é uma ideia que as pessoas não conseguiram me responder hoje. E não estou falando de dirigente, estou falando dos gremistas. Renato vai sábado, porque os titulares podem ficar trabalhando aqui. E não que eu vou repetir, eu não tenho essa notícia, não, isso não é notícia, é apenas uma ideia para vocês verem o tamanho de como eu vejo o jogo de quarta. Exatamente. Como eu enxergo o jogo de quarta. Que para mim, toda a força, todo o Grêmio se volta para quarta-feira,
o jogo contra o Cruzeiro, que o Grêmio precisa ganhar no Mineirão. E que a gente sabe que sempre é hostil, sempre é difícil, sempre. O Grêmio historicamente tem dificuldades para jogar lá e não vai ser diferente nesse jogo. Mesmo que o Cruzeiro não tenha ido bem, por exemplo, perdendo o jogo para o Cuiabá em casa, surpreendente. O Cruzeiro que vinha fazendo uma boa campanha acabou perdendo para o Cuiabá em casa. O Cuiabá deixou a zona de rebaixamento e venceu o Cruzeiro por 1-0, jogando mesmo no Mineirão. Então, talvez a gente esteja vendo aí uma instabilidade do Cruzeiro, o que para nós é maravilhoso, só que, voltando para nossa ideia, a gente vê que a todo momento o discurso vai para o Cruzeiro. Isso serve, obviamente, para o que está acontecendo dentro da leitura do Grêmio. Dentro da leitura do Grêmio e como as coisas vão se resolver. Portanto, por que eu falo em preocupação? Eu falo nisso exatamente porque eu vejo um Grêmio com dificuldade de montagem do time, com dificuldade de montagem de grupo, e sabendo dessa dificuldade, eu vejo o jogo de sábado com muito pessimismo. Muito pessimismo. Qualquer resultado que o Grêmio conseguir lá, se o Grêmio conseguir empatar, se o Grêmio ganhar, é quase um campeonato. Porque realmente o time reserva do Grêmio não é bom. Hoje, por exemplo, empatou com os reservas do São José. E isso demonstra também um pouco de fragilidade do grupo, mas que não tem saída. Que não tem saída. Agora é hora de optar mesmo, e nós não temos que aqui também criar um grande conflito com relação à dificuldade do Grêmio no jogo de sábado. Nós temos que entender o caminho da semana, a semana de 10 dias, como eu chamei, para fazer isso. Mas que realmente a ideia de time enfraquece o jogo, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estou curioso por essa definição e realmente, se for esse time, nós vamos ter que fazer um milagre lá para sair com algum resultado, mas vamos torcer, né? A gente torce, a gente faz isso. Imaginem vocês, Breno ou Adriel, Tomás Luciano, Gustavo Martins, Bruno Vini e Cuiabano, Mila, Lucas Silva, Galdino, Natan, Vina e André Henrique. Esse seria o time reserva do Grêmio nesse momento. Lembrando que Vina com Natan talvez não funcione, assim como não tem funcionado Vina com Cristaldo. E isso pode fazer o Renato, de repente, trazer mais algum volante, mas eu tenho certeza que ele não vai arriscar o Carbajo, ele não vai arriscar o Vijaçante, porque o jogo contra o Cruzeiro é o jogo do ano. É o jogo de 5 milhões de reais que o Grêmio tem na quarta-feira, nessa super semana de 10 dias que o Grêmio tem pela frente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.